Hoje a gente dá início às nossas aulas de violão com a finalidade de tocar um rock and roll, um blues, um jazz. E para começarmos nossas aulas, é uma coisa sempre muito importante antes da gente começar a tocar esse instrumento maravilhoso que é o violão, afinar ele. A gente tem o dispositivo do metrônomo e também o nosso ouvido é muito importante. Eu gosto de usar uma técnica. A gente pega no arpejo da 12ª casa com o arpejo da 5ª casa, da 5ª corda da 7ª casa, que é a nota Mi. E a gente tem outro Mi na 2ª casa, na 3ª corda. Então a gente vai escutar soando bem. Minhas cordas estão meio velhas, mas tá valendo. A gente tem um outro Mi aqui na 3ª corda, na 10ª casa, na 9ª casa. O outro Mi vai ser na 5ª casa, na 2ª corda. E o outro vai ser um Mizinho solto. Então, soando vários Mis. A gente vê que o violão está afinado. Então, nessa aula de hoje, eu preparei uma das ideias que são fundamentais para a gente trabalhar em cima com exercícios e entender melhor a teoria da música, são os intervalos musicais. Os intervalos musicais são constituídos com tons e semitons. É nisso que a música, todo o campo musical, se desenvolve. Esses intervalos musicais são constituídos por uma nota consecutiva da outra, numa ideia horizontal. Nessas ideias horizontais a gente chama de intervalos melódicos. E se pensarmos numa lógica horizontal, esses intervalos se tornam intervalos harmônicos. Daí surge a melodia e a harmonia. Então, quando a gente toca uma nota consecutiva da outra, é uma ideia de melodia, uma ideia vertical. Quando a gente toca uma nota consecutivamente junto com a outra, é uma ideia harmônica. Isso com um intervalo de 2 notas, de um tom ou de um semitom. A ideia vertical seria as notas tocadas consecutivamente. E a ideia na horizontal seria uma nota depois da outra. E a gente vai trabalhar muito em cima disso. Então, a gente sabe que a gente vai trabalhar que serão os intervalos musicais, os tons e semitons. E eu gostaria de dizer que na nossa aula a gente trabalha um pouco de mão direita, que é a mão do ritmo, dos dedilhados e do swing, e a mão esquerda, onde a gente vai trabalhar as escalas, os acordes. Muito bem. Para começar, eu vou falar, sim, bem brevemente sobre os intervalos musicais que são ditos em 1/8 e depois a gente passa dessa oitava e se torna outros intervalos, mas com o mesmo nome de antes. Então, o primeiro intervalo que a gente tem no violão ou na música em si são os intervalos de segunda. São a segunda menor e a segunda maior. São um intervalo de um semitom. Um semitom no violão, a gente consegue executá-los de uma nota para outra. Mi, Fá. Ou Fá, Fá sustenido. Ou Fá sustenido, Sol. Ou Sol, Sol sustenido.
Esse é o nosso intervalo de segunda menor. Depois a gente tem o intervalo de segunda, que seria a ideia de Mi, Fá sustenido, ou então Fá, Sol, ou Fá sustenido, Sol sustenido. Isso é o intervalo de segunda. Depois do intervalo de segunda, a gente tem o intervalo de terça. Esse primeiro intervalo de terça é o de terça menor, que seria Mi, Sol, Fá, Sol sustenido, Fá sustenido, Lá, Sol, Si bemol, Sol sustenido, Si, Lá, Dó e assim por diante. Depois temos o intervalo de terça maior. Esse intervalo de terça, guarde na cabeça, ele é muito importante. Depois eu volto para falar por que da importância dele. O de terça maior seria a ideia de Fá, Lá, Fá sustenido, Si bemol, Sol, Si, Sol sustenido, Dó, Lá, Dó sustenido. É o nosso intervalo de terça maior. Depois, o intervalo que a gente escuta bem até na hora de afinar o violão é o intervalo de quarta justa. Esse intervalo de quarta justa é a forma como o violão é afinado. É a ideia do Mi, Lá, Lá, Ré, Ré, Sol, aí Sol, Si. Dá uma mudada, não é mais quarta justa, vai ser uma terça maior, por causa que o Si não tem sustenido em cima. Então, para virar uma coisa harmônica e não dissonante, não consonante, dissonante, esse intervalo de Sol, Si é uma terça maior, que é a mesma desse. Sol, Si, Sol, Si, Sol, Si. E de Si, Mi é um intervalo de quarta justa também, Si, Mi, que é mais ou menos o acorde Mi menor, né? Si, Mi, intervalo de quarta justa. Para termos esse intervalo de quarta justa, a gente vai ter, vamos raciocinar, Mi, Fá sustenido, um tom, Fá sustenido, Sol sustenido, mais um tom e um semitom. Então nós temos dois semitons mais um semitom, temos uma quarta justa. Depois da quarta justa tem um intervalo que é muito interessante, que é o intervalo de quarta aumentada. Esse intervalo de quarta aumentada é um intervalo muito forte, que ele é a ideia de três tons inteiros, porque depois da quarta justa, que são dois tons mais um semitom, teremos três tons, um tom, dois tons, três tons, que forma um trítono. Esse trítono é um intervalo